O que é filosofagem? Boa pergunta. O que é filosofagem? O que será filosofagem? Porque, assim, filosofia... As pessoas não dizem o que é filosofia, né? Você já percebeu que quando você chega, assim, numa obra de filosofia, um autor qualquer, ele dá uma definição de filosofia. Mas quando você confronta com outro autor, a definição não é exata. E talvez seja por isso que a filosofia não faça parte das ciências exatas. Mas, por sua vez, não seja abandonada pelas ciências exatas, porque as ciências exatas necessitam de axiomas para a filosofia. A filosofia é um termo complexo. Logo, como eu não posso explicar o que é filosofia, eu não posso dizer assim, eu sou um professor de filosofia, ou eu sou um filósofo, ou não. Então, é melhor dizer que tudo aqui é filosofagem. Filosofagem é uma provocação. Influencer é só para não dizer influencer. Porque influencer é muito invasivo. Influencer é influencer. Eu quero uma coisa mais... que não seja tão invasiva, então é fluencer. Filosofagem, fluencer. Bem, foi essa ideia que me veio na hora, na época, mas ela é mutável, assim como explica Hegel em sua dialética do movimento. É importante para entender Marx, por exemplo, entender aonde Marx critica Hegel. Parte tudo daí. Aonde Marx critica Hegel. Como é que ele começa a criticar Hegel? Quando você entende Hegel, você começa a conseguir entender melhor por que é que Marx trabalhou num livro tão chato de filosofia, que é a crítica da filosofia do direito de Hegel. É muito chato, cara. É muito chato o livro. Porque ele usou as categorias de Hegel. E entender Hegel é muito chato. Mas uma vez entendido, você entende tudo. Você entende a modernidade, você entende a filosofia contemporânea, você entende o existencialismo, você entende Nietzsche. Você passa a entender Nietzsche. Você passa a entender o salto kierkegaardiano, o salto de fé que é descolado da dialética. É um salto, enfim, que não vou explicar aqui porque seria complexo demais, e eu vou falar quais são as outras dicas de leitura. Bem, outro livro que fará parte da doação será este aqui, ó. O feminismo é para todos, todas e todes. O feminismo é para todo mundo, de Bell Hooks, que é uma obra assim, é mais simplificada, mais fácil de entender do que a obra teórica, porque a obra teórica que explica isso, a teoria feminista, é mais complexo. E eu não tenho um lugar de fala para falar sobre essa teoria. É muito complexa, eu estou lendo aqui. Bell Hooks, comecei, né? Então, assim, ainda estou no começo. É muito teórico. Então, apesar de não ser muito espesso, é teórico. E esse aqui é para todo mundo. Por isso que diz, o feminismo é para todo mundo. Esse aqui é para todo mundo. Esse aqui você lê aquela leitura mais fluida, né? Enfim. Mas voltando aos filósofos, voltando a Hegel, vamos ver se tem comentários aqui. Boa noite, cheguei agora, estou... Senhor, cara, eu não sou senhor, não. É porque a barba tá meio branca, mas assim, eu não sou senhor. Quer dizer, não sei, depende, né? E o senhor acha do estoicismo e o epicurismo. E Nietzsche. Cara, assim, vê, você emitiu uma opinião sobre... Vamos começar. Filosofia é uma coisa é meio complexa mesmo. Meio complexa. Usando um conceito de Hegel, né? A história é a história do seu tempo.
Alguém já ouviu falar na palavra Zeitgeist, né? Inclusive por aquela série ridícula, infame, uma sériezinha boba que saiu falando sobre, enfim, muito simplificada, filosoficamente pobre, Zeitgeist. Mas Zeitgeist é um conceito do espírito do tempo. É um conceito que nasce na filosofia da história. A filosofia da história, ela tem a sua própria história. E Hegel foi quem mais trabalhou com isso. Ele trabalhava com história da filosofia e filosofia da história. Então já é um conceito meio complexo. Então, assim, a partir dele, você começa a entender que cada momento histórico, não dá para dizer assim, por exemplo, né, você fala sobre o estoicismo, né, você perguntou sobre o estoicismo. Não dá para eu chegar assim e dizer, o estoicismo é bom ou ruim. Tem certos princípios do estoicismo, certos valores, certas coisas que podem ser aproveitados de maneira utilitarista. A gente estiver ouvindo assim, para que isso é útil, né? A gente depois fala sobre o utilitarismo. E enfim, hoje a gente vive na era do utilitarismo, né? Enfim, quando a gente pergunta assim, para que serve isso? A gente já está sendo utilitarista, né? A gente tem que ter uma utilidade, uma finalidade naquela coisa, porque se ela não tiver finalidade, ela não passa de um meio, e o meio é sempre desimportante. O importante é o fim, né? Então, o estoicismo é um momento histórico. Se estudado de maneira adequada, aplicando-se às categorias do seu momento histórico, o estoicismo é maravilhoso, pode ser, assim, se bem analisado e contextualizado. Agora, cara, eu vejo cada canal, assim, que eu acho interessante, assim, não sei o que estoico, não sei o que tal, coaches usando frases. Velho, o cara pega a frase de Nietzsche, o cara pega, que não tem nada a ver com o estoicismo, tá? Mas pega a frase de Nietzsche e usa como um negócio de autoajuda para ser motivacional. Cara, Nietzsche não tem nada de motivacional. Nietzsche não é motivacional. Quando você entrar no site motivacional e o cara diz que isso aí é para você ter motivação e bota uma frase de Nietzsche, saiba, Nietzsche não é nada motivacional. Nietzsche é pura paixão. Nietzsche é passional. Nietzsche é carne viva. Nietzsche é o pavio sendo comido. Você acende uma vela e o pavio vai sendo consumido. Isso é Nietzsche. Você não dá para ter um assim, vamos aplicar o conceito de Nietzsche para conseguir alguma coisa. Não, não faça isso. Não aplique o conceito de Nietzsche para a vida, porque você não vai. Cara, vai ter uma depressão. Nietzsche não tem esperança, não traz esperança, Nietzsche não traz nada que seja útil. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante. Eu não estou aqui, a gente tem que saber dividir. O pensamento filosófico tem que saber fazer essa quebra, essa divisão, esse distanciamento. Começando por aí. Distanciamento. Isso não invalida a filosofia de Nietzsche, pelo contrário, ela deve ser estudada, deve ser analisada. Enfim, vamos ver mais perguntas. Vamos lá. Você acredita que a religião é a filosofia do escravo? O que seria escravo, né? A religião, na sua acepção básica, né? Ela pressupõe uma coisa. Ela pressupõe que estamos desligados, desconectados do ser. Esse ser é Deus. Em resumo, não vou explicar aqui a história do conceito da palavra Deus, porque a palavra Deus é um problema. Ser a filosofia do escravo significa que você sempre ficaria escravizado à religião. Mas se eu disser a você, por exemplo, que você pode ter fé, você pode ter Cristo,
você pode crer naquilo que, na manifestação histórica de Jesus, apostar tudo nela e não ter religião nenhuma. Aí vem coisa, né? Mais comentário. Deixa eu ir aqui, peraí. Mas finalidade em seu âmago não resta a única perspectiva da finitude que precede a nossa epifania. Olha, o conceito de precede e sucede já é problemático. Já é problemático. A teleologia é um conceito problemático. Aí a gente vai ter que recorrer a Aristóteles e vai ficar muito longo. Eu estou tentando fazer uma coisa, apesar de ser uma super live, que eu queria que seja longa, mas não quero que seja tão longa, que dá um trabalho depois para editar esse negócio. Então, a religião como escravidão, ela, de fato, toda religião pressupõe uma religação, logo estamos desconectados. Uma vez desconectados, não há meio de religar. Religar com o quê? Se não, com quem? Aí entra o que eu falei. Você pode pegar Jesus, fazê-lo o Cristo e não estar conectado a religião alguma, nem mesmo ao cristianismo. Ou seja, você pode ter Cristo como chave filosófica, interpretativa para a vida e ser marxista. Você pode ter Cristo como chave filosófica para a vida e não ter nenhuma posição definida, mas você vai estar sempre em conexão com alguma coisa. Deus estará sempre no outro, no próximo. Nunca numa coisa etérea, abstrata. O ensinamento de Jesus não é abstrato. É concreto. Existe um problema porque, assim, as pessoas, quando falam em Marx, por exemplo, falam em materialismo. E aí temos um problema, né? Definição de matéria. A gente nunca vai chegar a uma definição consensual do que é matéria. Aí vai vir muita gente falando que não tem como ser material porque a mecânica quântica fala que uma coisa pode estar aqui e do outro lado do universo ao mesmo tempo, então, enfim, aquela coisa toda. Beleza, mas materialmente, como é que as coisas estão? Materialmente, aos sentidos. Porque o que está além dos sentidos é uma coisa subjetiva. Subjetiva, é como eu falei, você pode ter Cristo em si como chave hermenêutica, mas praticar a política como? Para o próximo, em favor do próximo, sempre para o outro. Sempre para o outro. Porque a única conexão que a gente pode ter é com o outro. A única conexão que a gente pode ter é com o outro. A gente não tem como fazer uma conexão abstrata. Se eu estou falando com você, respondendo a perguntas, é porque eu estou tendo uma conexão, um contato, né? Vamos lá. Mas a finalidade no seu âmago não resta a única perspectiva da finitude que precede nossa epifania. A finalidade em seu âmago não é a única perspectiva da finitude que precede nossa epifania. A finalidade pressupõe uma finitude, você quer dizer, né? Finalidade pressupõe uma finitude. Onde está a finalidade? Pergunto eu. Onde está a finalidade? Onde está o fim? Hegel pensou ter feito o fim da história com sua fenomenologia e com sua filosofia da história e com sua história da filosofia, e a história não podia passar disso. O ser em si, para si, porque ele divide em 3 momentos. Eu vou fazer aqui um resumão de Hegel. Hegel tem
o ser em si, que é o primeiro momento, é onde a coisa, eu me reconheço como eu. O ser para si, onde eu saio, eu me nego, porque eu preciso reconhecer o outro como sujeito. Então, é relação sujeito-sujeito. E um terceiro momento, que é a superação. Nesse movimento de Hegel, não existe fim. O fim, ele precisou inventar um fim. E qual é esse fim? O Estado. Mas não é qualquer Estado. Veja bem, não é qualquer Estado. É o Estado burguês. A gente tinha, antes de Hegel, a gente tinha Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, ele chegou ao chamado imperativo categórico, que dava base, que dava sustentáculo a toda a filosofia daquele momento até então, em que você tinha um direito natural, chamado justnaturalismo. Há em nós uma coisa natural, a priori, sem que a gente precise passar pelos sentidos, sem que a gente precise experimentar nada, a priori, existe alguma coisa que nos leva a um direito, ao justo, ao bom. Quando perguntam o quê? Aí ele vem com o imperativo categórico e diz, né, que a sua máxima, né, que a máxima da sociedade, a sua máxima individual, aí ele pega e traz do coletivo para o indivíduo, que a sua máxima seja de tal forma possível, plausível, não vou usar as palavras certas aqui, que possa ser usada como uma máxima universal. No frigir dos ovos, ele disse a mesma coisa que a regra de ouro básica, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Ele não chegou com nada novo com isso. Então, continuou havendo uma ideia de direito natural. Hegel é o primeiro filósofo que pega e diz, não, existe uma história, e essa história cria éticas, isso ele dá o nome de eticidade, essa história cria éticas, e essas éticas vão chegando a um estado que cria o direito.